Olá, internautas do Contagem Regressiva, meu nome é Alexandre Alves, sou professor de literatura, também conhecido agora como parte integrante das linguagens, códigos e suas tecnologias, e hoje faremos um comentário sobre uma das questões da prova, mas antes faremos uma observação sobre a prova de um modo geral. Mais uma vez, a prova do Enem trouxe questões variadas, e isso inclui não somente a literatura, mas também a ligação da literatura com a própria língua portuguesa, a situação da literatura ligada às artes, como foi a questão do Camões, e também a literatura envolvendo as questões situando na música popular como uma expressão da linguagem poética. Ou seja, a prioridade sempre do Enem foi a situação da leitura. Ou seja, o gênero lírico, seja através do poema do Camões, Cecília Meirelles, Manuel de Barros, entre outros, trouxe justamente questões que envolvem essa situação prioritária do Enem de leitura do gênero lírico. Entre as questões, escolhemos a de número 118, que prioriza a interpretação crítica sobre o poema. A questão diz o seguinte, que é o poema do Luiz Fernando Veríssimo, famoso por suas crônicas. O nome do texto é O Sedutor Médio. Nele, lemos o seguinte: vamos juntar nossas rendas e expectativas de vida, querida. O que me dizes? Ter 2, 3 filhos e ser meio felizes? Então, veja como um simples poema de apenas 2, 4, 6, 7 versos poderá complicar ou não a leitura da questão. A situação cobrada para o vestibulando é a seguinte: no poema O Sedutor Médio, é possível reconhecer a presença de posições críticas, ou seja, antes de chegar até as alternativas, o aluno deve prestar atenção no enunciado. Então, diz, possibilidade de reconhecimento das posições críticas. Então, você deve procurar nas alternativas uma que estabeleça justamente uma relação com esse posicionamento. Então, temos na alternativa A, nos 3 primeiros versos em que, abre aspas, juntar expectativas de vida, significa que juntos, os cônjuges poderiam viver mais, o que faz do casamento uma convenção benéfica. Jamais você poderia dizer isso porque apenas a expressão juntar expectativas de vida não causa essa situação de fazer do casamento uma convenção benéfica, ou seja, não há ligação da explicação com a citação do poema. Na letra B, que é a questão justamente correta, diz-se que, na mensagem veiculada pelo poema, em que os valores da sociedade são ironizados, o que é acentuado pelo uso do adjetivo médio no título e do advérbio meio no verso final. Então, atenção para isso. Qual é a posição crítica? O sedutor médio, ou seja, mediano, talvez até medíocre, mas lá embaixo tem ter 2, 3 filhos e ser meio felizes. Olha a ironia. Como é que você pode ser meio feliz? Ou você é feliz ou não. Então, essa situação do adjetivo médio aí, no sentido de ser meio feliz, invoca o quê? Essa posição crítica mediante o quê? O reconhecimento de que você não pode ser meio feliz, você tem que ser feliz por inteiro. Então, o que acontece? Justamente essa posição crítica. Na letra C, que você poderia achar que poderia estar correto, existe o seguinte: no verso e ser meio felizes, em que meio é sinônimo de metade, ou seja, no casamento, apenas um dos cônjuges se sentiria realizado. Ou seja, não tem como se chegar em uma explicação dessa devido ao quê? Ao fato de que ser meio felizes aí não significa que esse meio é a metade masculina ou feminina do casal, sob hipótese alguma. Na penúltima alternativa, nos 2 primeiros versos em que, abre aspas, juntar rendas, indica que o sujeito poético passa por dificuldades financeiras e almeja os rendimentos da mulher. Então, juntar rendas significa uma leitura de que ele passa por dificuldades financeiras? Não, juntar rendas seria justamente a união dele com a mulher a partir desse lado econômico, mas não que ele passe por dificuldades financeiras. Outra possível possibilidade de pergunta para o vestibulando é a seguinte: o sujeito poético é justamente o narrador no poema, o equivalente ao eu lírico. Então, sob hipótese alguma, letra D. E na última alternativa, no título em que adjetivo médio qualifica o sujeito poético como desinteressante ao sexo oposto e inábil em termos de conquistas amorosas, para mim, esta é a questão mais absurda. Ela não mantém praticamente nenhuma relação de verossimilhança com o texto. Então, qual é a situação? A letra B é que cabe a posição crítica devido ao ato de ironia, que é uma figura de linguagem. É dizer o oposto daquilo que se pensa. Como será uma vida com 2 e 3 filhos
sendo meio felizes. Então, há uma ironia quanto ao ponto de vista da união do casamento. Ok? Estamos em contagem regressiva para a sua aprovação.